o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, afirmou ontem que ainda não foi procurado por lideranças do Planalto para definir um cronograma de análise da futura indicação do presidente Lula para o comando do Banco Central. A gente vai conversar agora ao vivo com o senador do PSDB do Amapá, Plínio Valério, sobre mudança na presidência do Banco Central, sobre a influência na centralização do orçamento do Conselho Monetário Nacional. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Me permita só anunciar, sou do Amazonas, tá bom? Solidário ao Amapá, nós sofremos os mesmos problemas. Perdão. Só para ficar bem claro, tá bom? Não, sem problema nenhum, irmão. Sem problema nenhum. Nós recebemos, enfim, semana passada, algumas sugestões do governo. Eu fiquei desde março tentando que o governo participasse dos debates, não participou. Apresentamos relatório, o governo aparece para adiar, para protelar 1, 2, 3 vezes. Na última vez que conseguiram protelar, ficou o compromisso de apresentar algumas sugestões, e apresentaram. Ficou o compromisso do Davi Alcolumbre de votar na primeira semana de setembro, que será uma sessão presencial. Dentre as sugestões do governo, algumas delas boas já estão acatadas, a maioria delas, por exemplo, a lei complementar será enviada pelo Executivo, o Conselho Monetário Nacional fica encarregado de traçar a política monetária. Mas agora eles querem que também o Conselho Monetário Nacional fica encarregado de fazer o orçamento. Aí acaba com a autonomia. Então, esse é o ponto que não vai ter acordo nenhum. E nós vamos colocar o relatório sim para ser votado quarta-feira, impreterivelmente. Porque se acatar essa sugestão, eu estou simplesmente não dando autonomia mais ao Banco Central. Mas o compromisso é de quarta-feira votar aquele relatório com pequenas mudanças que não alteram muito. Senador, eu queria fazer uma pergunta, voltar umas 2, 3 páginas e perguntar ao senhor o seguinte. Hoje o Banco Central tem um orçamento, certo? Por que é importante que o Banco Central tenha autonomia para definir esse orçamento e o que fazer com esse orçamento? Por que é que isso deixa ou não o Banco Central mais ou menos dependente? Rafael, para que ele não fique dependendo sempre quando quer algo mais e pedir do governo. Qualquer coisa que você imaginar, um seminário, uma viagem, um computador, funcionários, tem que estar pedindo do governo. O que a gente fez para garantir essa autonomia que não se transforme em liberdade total? Eu coloquei no relatório que o orçamento do Banco Central, a ser passado pelo próprio Banco Central, será a despesa do ano anterior. O que ele gastou anterior vai ter direito, com correção do INPC. Ponto. É isso que vai estar no relatório, na lei. Tem uma ressalva que se o banco quiser uma escova de dente a mais, tem que pedir do Senado. Então a gente, com essa trava, que não contentou o Banco Central, e eu fiz para ver se contentava o governo, não contentou o governo, mas ela vai permanecer. Eles terão autonomia. E é importante para isso. Hoje, Rafael, o Banco Central é um Boeing de primeira geração com orçamento de bimotor. Eles realmente não têm um orçamento próprio para que possam crescer e acompanhar os bancos centrais de outros países. É uma coisa grande, uma coisa boa para o Estado, executa uma política muito boa, que é o controle da moeda, mas não tem orçamento, falta dinheiro sempre, eles sempre têm que estar pedindo. É a busca do poder total. O governo quer também continuar mandando no Banco Central, assim como vocês acabaram de falar. O Dino apresenta uma emenda no Supremo, uma lei, um decreto, seja lá o que for, mancomunado com o governo Lula, para que tudo fique no poder total do governo federal. Senador, desculpe a ignorância, mas eu sempre que leio reportagens a respeito disso, me bate uma dúvida em relação a essa dissociação. O governo não é contra, pelo menos segundo o representante dele no Senado, o líder Jacques Wagner, transformar o Banco Central em uma... Digamos, não quero usar a palavra empresa porque eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Transformar num órgão que tenha autonomia além de administrativa, como é hoje, mas também autonomia financeira. Mas é contra transformar o Banco Central em empresa pública. E eu tenho dificuldade para entender qual que é a diferença, já que haveria, caso aprovada essa proposta, uma autonomia financeira e administrativa. Por que não seria automaticamente uma empresa pública? Queria que o senhor explicasse isso para a gente.
A alegação do Jacques é de que, sendo empresa pública, qualquer prejuízo que for dado, qualquer rombo, qualquer coisa, o governo federal vai ter que aportar. O que não procede. Até pelo contrário, as despesas que o Banco Central deverá assumir daqui para frente, elas não mais entrarão naquela despesa do governo. Agora, o que a gente fez também, isso, Lívia, o que a gente tentou fazer. O governo não quer autarquia e empresa pública. O que o governo quer? Ele não disse, mas o Banco Central deu uma sugestão que é uma empresa que, aí sim, é complicado porque não tem no nosso meio jurídico, não tem essa empresa, embora tenha em outros países. Ele não seria autarquia nem empresa pública, ele seria um misto disso tudo. É uma nova concepção que a gente produziria para fugir dessa desculpa, mas basicamente é isso aí. Eles não querem que ela seja pública para não estar assumindo as despesas futuras, o que não o que é um argumento frágil, né? Tem lá também os funcionários achando aquela coisa de FGTS, de CLT, e a gente colocou 1.000 seguranças para o servidor. Jamais eu, senador federal de um estado como o nosso, vindo eu do interior, prejudicaria servidor. Então, o que o governo quer, na verdade, Lívia, é não votar, é protelar, é não querer o banco com autonomia. Embora, em dezembro, o governo já tem os 3 do Conselho Monetário Nacional. Quem vai assumir o lugar do Roberto Campos? Já tem a Simone, já tem o Haddad. Mas eles não querem protelar. Eu te afirmo isso porque desde o primeiro dia eu disse que eles protelariam. Eles não querem votar. Eles não querem autonomia do Banco Central. Quando eles dizem que querem, que aceitam isso, mas colocam para mim que querem o orçamento sob os auspícios do CMN, não estão querendo acordo. E nós vamos votar isso na quarta-feira. Não sei se eu consegui te explicar, porque é complicado, mas é simples assim. Público, eles acham que teriam que cobrir os futuros rombos, os déficits do Banco Central, que para apresentar déficit seria uma tremenda dificuldade. Outra coisa, esse dinheiro, esse orçamento que o Banco Central deverá ficar, ele é parte do que ele arrecada. Ele é parte do que ele acaba produzindo. E como eu te coloquei, colocada a trava, que é a despesa do ano anterior, né, com mais correção, não tem perigo nenhum de criar casta, uma casta de servidores. Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também, senador. Senador, bom dia, sempre importante, bom falar com o senhor. Senador, queria saber sobre a sua opinião e do Senado em geral, do Gabriel Galípolo, que provavelmente será um indicado aí do presidente Lula, né? O senhor já disse que deve ficar para setembro. Ele terá facilidade de ser aprovado na sabatina do Senado e depois da CAI e depois no Senado? E como o senhor vê o nome de Gabriel Galípolo? Olha, eu acho que qualquer indicação que vem do presidente da República passa. Você vai ter um outro senador querendo mas vai ter dezenas defendendo. Então, porque nós entendemos, e particularmente eu, que faço oposição ao governo, eu entendo que a prerrogativa do governo tem que ser respeitada. Quando ele manda a indicação de uma pessoa com currículo bom, não há o que contestar. A sabatina terá aqueles problemas, mas de fundo será aprovado, não tem problema nenhum, seja qual for o nome que o presidente Lula enviar. Agora, o próprio Galípolo, que já está lá no Banco Central, você pode ver, ele não tem aparecido muito, ele não deu opinião, porque hoje ele entende que o Banco Central precisa de autonomia. Mas eu não vejo com dificuldade nenhuma, não. Porque no Senado é assim, a gente discute, a gente protesta, a gente contesta, mas no final tem que ver o que é melhor para a República. E é a prerrogativa do governo federal indicar. E essa prerrogativa vai ser respeitada com absoluta certeza. Senador, bom dia. Senador, hoje nós temos uma realidade onde o governo tem um discurso muito ácido em relação ao Banco Central, ao presidente do Banco Central, mas na prática se aproveita dos resultados econômicos que advêm em grande parte da própria condução austera por parte do Banco Central brasileiro. O senhor entende que, eventualmente, diante da aprovação de Galípolo ou de algum outro nome indicado pelo governo, o governo vai perder essa narrativa no próximo ano, né? Vai ter uma dificuldade em poder colocar a culpa de todos os males da economia nas costas do presidente do Banco Central? A questão virou questão de fígado, né? O Lula, porque quando o presidente Lula assumiu, acho que ele não conhecia a lei, e me permita dizer que a lei foi de minha autoria, a lei que deu autonomia operacional do NAC, acho que o Lula não conhecia. Então ele já chegou pensando que ia nomear o Banco Central, e quando ele descobre que não, aí ele ficou folo da vida, e o Lula está fazendo o que faz. Então é umbilical, o problema dele é com o Roberto Campos, o problema dele é que Freud explica, e não nós. A gente tem que ficar alheio a essa briguinha, né?
que é brigona, porque é um Banco Central e o governo, e fazer o que é bom para a República, tentar fazer o que for melhor para a República. Eu acho que ele vai ter, sim, olha, como eu te falo, o Conselho Monetário Nacional vai traçar a política monetária, Simone Haddad e Galípolo. Então, eles vão traçar o que eles querem lá, eles vão botar o que eles querem, porque o banco vai ter que cumprir, né? Vai ter, porque tem punição para o presidente do Banco Central. Se ele foi inapto, se ele foi incompetente, tem sim, tem coisas lá, tem que prestar conta ao Senado. Uma coisa que o governo também não quer é que o Banco Central fique pedindo coisas ao Senado, só quer a eles. É aquela coisa de ter o poder total que eu te falei anterior. A não ser que o Galípolo se rebele, mas mesmo assim eles vão ter que tolerar o Galípolo por 4 anos. Senador, uma última pergunta para a gente encerrar. Tão atreladas as discussões da indicação do futuro presidente do Banco Central, a independência financeira, essas coisas devem acontecer ao mesmo tempo e acontecer quando, na avaliação do senhor? Não acredito, não estou atrelada, pelo menos como relator, gente, por nem um minuto traçou isso, não estou atrelado não. Eu acho que vai acontecer antes do recesso de dezembro, porque chegou a hora do novo mandato, não terá atrelado. Mas eu queria pedir só 30 segundos de vocês para falar o que está acontecendo aqui no meu estado, né? Com a estiagem, com a seca, nós não temos a BR-319, está funcionando de forma caótica, e agora o DENIT resolveu proibir caminhões de trafegar na BR-319. Manaus vai ficar sem medicamentos, sem alimento. Por água não pode, porque o rio está seco, os navios já não podem mais. E pelo ar, no interior, cancelaram por causa de falta de condições de aeroporto. Você vê como é que o Amazonas está. Nós estamos isolados, nós estamos à beira de um caos provocado por uma política internacional que não nos permite ter a BR-319 trafegável. Eu quero denunciar esse absurdo, isso é uma tremenda injustiça que se faz com o Amazonas. Eu estou indo ao DENIT para ver se consigo demovê-lo dessa ideia, decisão de não deixar caminhões levar alimentos e remédios aqui para Manaus. Obrigado, viu, pela participação. E desculpe essa intervenção aí, mas eu tinha que aproveitar. Imagina, importantíssimo, a gente vai acompanhar sim. Quero agradecer ao senador do PSDB do Amazonas, Plínio Valério. Senador, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Bom dia, até a próxima.